Boa noite, pessoal. Falando sozinha aqui enquanto o pessoal não entra, já que esse vídeo vai ficar gravado. Eu sou a Nathalie, vou me apresentar já já. E quem entrou aí, vamos ver. Oi, gente, boa noite. Cheguem mais. Oi, Gi. Boa noite, Gi. Tudo bem? Agora conectando com a Vivi. Vocês estão me escutando bem? Sejam bem-vindas. Vivi, eu não estou te vendo, estou te escutando. Agora eu estou te Oi, boa vendo. noite. Tá travando um pouquinho, tá travando um pouquinho. Melhorou? Então, tá Tá bom. travando um pouquinho? Então eu vou trocar de ambiente, tá? Vou trocar de Tá. ambiente então, Saudades pra de ficar melhor, também, hein? A tá? Gisele tá mandando. Oi? Que às vezes corta aqui. A Gisele mandou uma mensagem aí de saudade, ela que tá para vir aqui pro Rio. O André, Isa, Carla, minha mãe entrou também. Mandar um beijo aí pra minha mãe, que ela pediu. Tô chegando aqui no outro ambiente, ó. Tô cheio de fita no Tranquilo. rosto. Tô Enquanto esse chegando, pessoal vai calma aí. chegando, melhorou, com certeza, tá bem melhor. E agora, melhorou? Que bom. Vamos esperar um É, pouquinho o pessoal agora eu tô bem mais perto chegando do aí, Wi-Fi. dando um oi. Eu fiz uma Tá bom. gambiarra Vou aqui para o ajeitando aqui também celular a ficar câmera e parado. tal. Gi, você quer vir para o Rio? Quando você vier, então você vai, depois dessa live, você vai escalar. Tá travando aqui, Vivi. A minha imagem travou, eu acho. Letícia, seja bem-vinda também. Eu vou dando oi para todo mundo. Mandem coração. Ih, tá travando, Vivi. André, já voltou? Agora Voltou? melhorou. Melhorou. Boa. Esperar mais dois Tá. minutinhos aí pro pessoal Tá bom. chegando. Bom, você tá travada pra Sim, mim, eu tô mas assim, eu travada acho para que é você? importante é Para o mim tá pessoal, normal, tá né? ouvindo tudo. Mais do que. É, mas. É, mas eu tô te ouvindo, acho que tá bem, assim. Se o Pessoal, se pessoal estiver vendo travar, nós vocês duas, acho que é o avisem, mais por favor, importante, hein, não nos é isso? comentários. Por favor. Amanda chegou também. Pede pro Noé abaixar isso aí, por favor. É, porque. A Beth também. Oi, Beth. Que bom. A Lotus Eu e a Beth, a gente acabou de fazer Tour, uma aula é agora há esse? pouco. Legal. Aula, A aula Lotus do quê? Tour, é. Isso. Porque a Beth, ela começou o curso básico comigo e a gente teve que, Uhum. né, interromper por conta da pandemia. E aí ela se adaptou à minha proposta de aula em casa, virtual, Bacana. que eu chamo de bases técnicas de escalada, que são treinamentos de base que eu Uhum. faço normalmente assim na academia, né, de escalada. Eu faço Legal. antes de ir para escalada especificamente, né? Então, são bases que sendo desenvolvidas assim a médio e longo prazo, como aí esses exercícios de base são balé, pilates e yoga. Né? Eu pressuponho de que a gente está desenvolvendo várias Perfeito. valências que são importantes para transferir depois para a Com escalada, como certeza. flexibilidade, alongamento, abertura, Mas, equilíbrio, concentração, respiração. E aí eu fiz uma adaptação desses exercícios legal, bacana. e eu estou Tem fazendo que se essas aulas adaptar, via né, a essa WhatsApp. quarentena. A gente, a Vamos gente se aproveitar e já adaptando, né? começar? Vou me apresentar rapidinho e aí você conta todo esse processo. Boa noite para Vamos. todos e todas que estão Certo. acompanhando a gente aqui.
Eu sou a Aham. Nathalie, sou fundadora da agência Vamos, que é uma agência de turismo feita por mulheres. Hoje eu estou aqui com a Vivi, é um prazer muito grande para mim trazer essa temática para a agência Vamos. A gente tem diversas atividades, não só na natureza e de esportes, mas pessoalmente a escalada transformou a minha vida, então poder trazer essa temática aqui para outras pessoas que talvez nem conheçam o esporte é muito especial para mim. E convidar também, ter a Vivi aqui também é muito importante, porque é uma mulher que eu admiro muito, conheço há pouco tempo, nos conhecemos ano passado, de fato, né? Mas que eu já admiro bastante e pelo pouco que eu conheço assim do trabalho e escuto falar, é, ela é muito foda e é um prazer muito grande de ter você aqui, assim, ter uma mulher que é uma referência assim na escalada mesmo. Enfim, vou deixar você se apresentar para o pessoal aí, que é tanta coisa que você faz que eu tenho medo de esquecer. E não economize palavras para explicar tudo que você faz. Pode mandar bala e vende aí seu produto, vende seu serviço. Tá bom. Mas depois eu vou querer que você Pode deixar. compartilhe Eu com a gente conto. como que a escalada mudou a sua vida. Eu quero saber essa experiência. Tá bom? Bom, eu sou escaladora e guia de escalada, escala 18 anos. Tenho uma escola de escalada e montanhismo, que se chama Escalada Ouro Brasil, no qual nós ministramos uma variedade de cursos na área da escalada, cursos de procedimentos de segurança, como curso básico, avançado, curso imóvel, autorresgate. E além disso, eu tô falando da gente porque eu não trabalho sozinha, né? Então, nessa escola, apesar de representar ela, eu tenho o André como um parceiro muito importante no meu trabalho. Então a gente faz muitas coisas juntos, como também oferece treinamentos em ambiente indoor, na academia. Que é aí que é uma oportunidade de aperfeiçoar mais a movimentação da escalada, né? Então, são duas coisas que andam muito juntas e que são muito importantes, assim, para quem quer se desenvolver na escalada, que é Uhum. o conhecimento técnico, o procedimento de segurança e também a parte física, porque a escalada é um esporte, apesar de sim, ser uma atividade dentro do montanhismo e poder ser considerado como um lazer, um passeio, assim, tá dentro até de uma própria Uhum. outra atividade, como uma travessia ou uma trilha, né? E ser só um evento, assim, também tem um lado esportivo, tem a parte que tem que se treinar mesmo, assim, para quem quer desenvolver e, é, sei lá, atingir outros níveis, outras graduações, outros níveis de dificuldade, vai ter que em algum momento é, focar nessa parte de treinamento físico mesmo. Então ela pega muito isso, né? A parte de cursos, procedimento, porque é importante saber sobre a segurança e saber até onde você pode ir, o que pode não fazer em termos de segurança, onde ir, são muitos detalhes, né? De procedimento. Bem como a parte física, porque Uhum. senão você não aguenta o tronco mesmo, é pesado. Eu coloco um incentivo assim de que é possível para todo mundo, para todas as pessoas, mas é pesado, tem que se dedicar, então tem uma hora que assim, essa parte do treinamento é importante também, né? E aí, somado essa parte de treinamento, que eu desenvolvi o que eu chamo de base técnica funcional para poder impulsionar essa escalada, não ficar só na parte objetiva de movimentação de escalada. Eu trago isso de uma experiência pessoal, porque eu tenho um histórico e uma trajetória como Caramba. atleta, né, desde 3 anos de idade. E especialmente no nado sincronizado, que foi o esporte que eu mais competi quando eu era adolescente, a gente tinha essa característica de base muito grande. Aí eu vou explicar melhor o que é essa base. É quando você aprimora determinadas valências, funcionalidades, técnicas para depois aplicar especificamente. Então, no nado sincronizado, a gente fazia, por exemplo, muito treino de balé, muita ponta de pé, muita abertura, porque isso depois é algo que você vai aplicar na competição de nado sincronizado, na coreografia, nos posicionamentos técnicos. Então, eu trouxe essa minha experiência, essa ideia para a escalada. Então, eu entendo que quando a gente faz uma base técnica como esta, de exercícios como do balé, do pilates e do yoga,
e a gente consegue transferir isso depois para a escalada, a gente tem uma O escalada mais esporte acaba técnica, mais complementando eficiente, o com outro mais também, né? qualidade, O com esporte mais vai complementando, propriocepção. assim. Só te interrompendo um pouco e só dando Isso, uma passada, assim, pela minha isso, experiência com a escalada, eu, diferente da Vivi, eu não escalo há muitos anos, não comecei muito isso, cedo, fala aí. faz uns 3 anos que eu tive meu primeiro contato com a escalada, e desde que eu mudei para o Rio, que eu sou de São Paulo, né? E quando eu cheguei aqui, o esporte dominou minha vida, assim. Eu já venho praticando algumas coisas ao longo da vida, um pouco de corrida, um pouco de natação, algumas coisas, mas desde que eu vim para o Rio, o esporte tomou conta, né, da minha vida. E eu vejo que... Oi? Ainda mais o Rio, né, Nathalie? Porque ainda mais o Rio, que assim, tem esse ar livre, E essa eu não questão fazia a menor outdoor de ideia de que montanha o e Rio de praia muito Janeiro, forte, antes né? de vir, eu só tinha visitado como Então, turista, assim, passeando, eu sabia que tinha uma trilha ou outra. Eu nunca tinha imaginado que o Rio de Janeiro era o lugar para escalar, não fazia a menor ideia, sabe? Eu fui convidada para escalar, tive a primeira experiência e fui aham, me conectando, assim, e não só com a escalada, com outros esportes, que é muito disso que você falou. Eu sinto muito isso, assim, hoje eu corro, eu pratico slackline e algumas outras atividades, e todas elas complementam, assim, né? O slackline me traz equilíbrio. aham. Isso, um Vai pra esporte vai escalada de complementando o bicicleta. outro. Até o skate, por exemplo, eu ando de skate, ele me ajuda no equilíbrio, né? Ou a Aham, escalada me ajuda em outros esportes. Então, sim, exatamente isso que você falou, vai complementando. A gente tem que condicionar o corpo, né? Tem que fortalecer os vai músculos, né? complementando. Ajustar a questão de equilíbrio, de posicionamento. Então, meio que vai acontecendo isso, né? Bicicleta escalar, vou não sei aonde, faço uma trilha para chegar até Sim, a base da via, né? Então uma coisa vai complementando a outra, né? sim. E principalmente assim, eu atualmente, de uma forma muito natural, acabou acontecendo que meu trabalho eu fui desenvolvendo mais com mulheres. E eu acho que, não que eu não tenha também já tido alunos, mas eu acho que é um perfil muito técnico. E quando você correlaciona tudo isso que a gente está falando, como você falou do equilíbrio que você trouxe também, do slackline, dessa experiência, isso é muito um perfil de escalada feminino, assim, sabe? Que é aí que a gente entra nessa temática da escalada feminina e tem pessoas aqui que já viram outras lives minhas, eu vou correlacionar muitas coisas, porque realmente, de fato, estão entrelaçadas, né? A parte de conhecimento, de técnica, de segurança, tudo isso conversa, a parte psicológica, que também está muito presente nos meus treinamentos, porque apesar de eu não ter eu estou no processo de graduação, indo para o final, né? Apesar de não vender a psicologia do esporte ainda, né? Para mim é assim, não tem como desassociar o aspecto psicológico do treinamento, uma vez que eu trago da minha própria experiência, assim, de quase 20 anos de escalada, então eu sei abordar essas questões do aspecto mental no treinamento, né? Então é uma trama muito complexa e muito rica, e que isso é muito pertinente, assim, tem muito a ver com a escalada feminina. A escalada feminina ela é muito técnica. Se você, não sei se o pessoal já teve a oportunidade de ver pessoalmente ou em vídeos e observar, ela é muito técnica. É, primeiro porque, assim, não sei se dá para justificar exatamente por essa forma, mas eu acho que é por uma questão cultural mesmo, de formação, a gente não tem Ih, uma travou um certa... pouquinho, Vocês Viviana, não estão me ouvindo? Estão me escutei. ouvindo, Nath? Oi? Oi? Ouvi, agora pode continuar aqui, não cortou Mas, muita coisa, não. Pode oi. continuar. Você estava falando Oi. da psicologia. Sim, Isso. melhorou. Aí, tá tudo bem agora? O áudio tá bom? É. Eu falei do perfil feminino na escalada, para quem já pôde observar e ver mulheres escalando, assim, elas se atentam muito uma movimentação mais técnica. E eu acho que isso tem muito a ver de uma questão muito cultural, de formação, porque a gente, de fato, não tem muito incentivo, assim, a trabalhar membros superiores, assim, esse fortalecimento Uhum. todo que nem os meninos, eu falo isso muito nas minhas lives. É uma referência que eu acho muito engraçada. Que nem os meninos vão pra Uhum. pracinha pagar barra em grupo, né, sabe? Assim,
a gente não tem esse hábito O de treinar esporte em membros geral, na superiores, de verdade, fortalecer né? braço e tudo mais. Então, Vem acompanhando as assim, meninas assim nas trilhas, nos passeios e tudo mais, a gente percebe que desde cedo as mulheres não tinham, né? Isso está mudando agora, né? Hoje em dia está mudando, mas a gente não tinha muito esse incentivo ao tá esporte, né? De ir mudando, lá e fazer. mudando. Eu acho que foi o que você falou numa live que Uhum. às vezes os meninos vão, brincam no parquinho, tal, sei lá, fazer barra, enquanto as meninas vão de vestido, É, na sapatinho, né? pracinha, Quando a gente pagando fala de barra. crianças, né? A gente não tem esse incentivo. Hoje está Isso, mudando, isso. mas, enfim, engloba vários esportes, né? Essa questão do incentivo mesmo para a gente Tá fazer, para a gente ser mudando. forte. Tem toda essa questão estética, né? De mulher ser forte, Aham. mulher suar. São questões que a gente está trazendo hoje em dia, estão vindo, Sim, né? Faz uns anos já, isso. mas que é um debate super recente, né? Da questão do suor feminino e, enfim, da força, do físico, né? De parecer musculosa, alguma coisa do tipo. Então, isso tudo tem a ver, né? Com a questão da escalada também, né? E a Yane falou aqui, graças a Deus tem mudado bastante. Com certeza, fico muito feliz. Sim, sim. Eu já tive uma aluna de curso básico. É, eu tive uma aluna de curso básico que, assim, foi decisivo para ela saber se ela iria ficar com o braço musculoso, assim, marcado ou não. Porque senão ela faria ou não, porque ela tinha um medo dessa estigmatização, dessa expressão corporal, assim, que poderiam Uhum. entender como não adequado, sabe? Então, foi critério de decisão para ela. Eu tive que, assim, explicar que poderia ficar ou não, e que mesmo que ficasse. Aí eu dei minha opinião pessoal, né? Que eu acho lindíssimo, um braço super definido, feminino, maravilhoso. Mas ela não queria, enfim, também tinha a subjetividade dela, mas, assim, teve essa preocupação, né? Porque ainda é uma coisa muito delicada e que é importante, assim, né, no social, de como você se sente, como você é visto, né? Tem mulheres que se incomodam mesmo de ter um corpo mais musculoso e tal. Mas isso tem mudado muito, hein? Não é mais critério, é muito pelo contrário. O que a gente vê nas academias, assim, é a mulherada muito forte, aquele bração Uhum. e antebraço, tudo muito É, marcado e é é um lindo, assim. Você movimento vê bem legal que que é está uma expressão, acontecendo, assim, assim. Não que, né, a gente tem que se da preocupar. gente romper isso, né? Da questão Oi, do físico, né? De entender que ser forte também é legal, né? Quem não quer, tudo bem, mas sim, quem quer ser forte, tá tudo bem. Eu acho muito legal. Eu sou doida para ter as sim. costas bem definidas, assim, tô fazendo umas barras aí, às vezes, inspiradas nas suas lives, enfim, Ai, essa questão do também, não suor que eu acredito, que falei, a legal. questão da força, né? E até falando um pouco da minha experiência assim, com a escalada, o que eu mais gostei de escalar é Aham. justamente ver a potência, né? De falar, caraca, eu consegui fazer isso, né? Não imaginava que eu conseguia fazer esse monte, consegui. Não imaginava que eu era forte ou que eu conhecia, Sim, que eu poderia aplicar essa técnica e conseguir fazer muito bacana, né? E ainda bem que tá mudando isso para a gente poder se jogar no esporte, que cada vez tem aham. mais mulheres também, né? Praticando. Sim, sim, sim. Mas isso, por conta disso, de todo esse histórico, assim, vamos dizer assim, cultural, sócio-histórico, Uhum. né, da nossa Constituição, assim, nesse gênero, acaba que ainda é muito presente isso, né? Então, as mulheres, por não, assim, não terem sido incentivadas, não terem treinado muito, só voltando, linkando um pouquinho aquilo da parte técnica, né? Acaba que de uma forma muito natural, e é muito interessante perceber isso, como elas são mais técnicas. E o que quer dizer isso? Assim, exploram de uma forma muito natural a pisada, porque a pisada na escalada é um ponto muito importante, é o que determina muita coisa, como você usa os pés e a leitura dessa movimentação de pé. E essa movimentação de membros inferiores, a gente por uma estrutura física, nós temos as pernas mais fortes, então a gente tem uma alavanca de movimentação, de usar um pé alto e subir, uma movimentação mais encaixada, um giro de quadril, e a gente acaba fazendo isso muito naturalmente. Então a escalada feminina ela é muito bonita, assim, ela parece uma dança, parece um balé, porque nessa de compensar uma falta, uma possível falta que de um trabalho em membros superiores, a gente acaba explorando um pouco mais esses membros inferiores e fica super trabalhada a movimentação, ela fica linda, assim. Então, eu digo que isso é muito natural da mulher, as mulheres são muito técnicas. Claro, a gente tem sempre que trabalhar e mapear
movimentos que podem ser limpados e melhorados e desenvolver toda uma linha de trabalho. Mas, de fato, assim, acaba que a escalada feminina é super técnica, muito bonita de ver. E que é interessante os homens também estarem vendo esse tipo de movimentação, que quando a escalada masculina também fica super técnica, assim, você vê que fica mais eficiente, fica mais bonito também. Então, na verdade, é para todo mundo isso, né? Para homem e para mulher, assim. É só porque no feminino tem esse perfil que chega para treinar que nunca desenvolveu o braço e e são técnicas por natureza, né? E quando você junta tudo, Sei. fica aquela coisa assim, é o conjunto da obra, sabe? Fica perfeito, entendeu? Aí Bacana. junta força Vamos com falar um pouquinho resistência, com sobre os técnica, fica tipos de lindo. escalada para quem, enfim, o pessoal que está assistindo aí, vocês já escalam, nunca escalaram, têm vontade, conhecem um pouco, comentem aí para a gente ter uma ideia. Mas, Vivi, vamos falar um pouquinho dos tipos de escalada, assim, pensando que tem um pessoal que nunca escalou, que não faz a menor ideia, e, Vamos. enfim, para começar a escalar não precisa chegar numa via de, sei lá, Sim. 300 metros, enfim, difícil, tem vários estilos. Como é que é isso, né? Porque é, tem, tem, e tem uma falsa compreensão de que, caramba, Uhum, já vou ter que subir isso tudo, né? Vou ter que chegar lá em cima. E, na verdade, tem um leque de opções e dificuldades, e é importante que se entenda que, por exemplo, isso é uma coisa que parece óbvio, mas não é, sabe? Principalmente para quem está começando. Você olha uma montanha, aí você imagina um grau de dificuldade para chegar naquele cume. Mas é importante entender que cada face de uma montanha, ou cada linha, que na escalada a gente chama de via, tem uma dificuldade específica. Então, eu posso subir o Pão de Açúcar, um exemplo, pela face leste, que inclusive é onde tem o costão do Pão de Açúcar, que logo a gente vai estar explorando com bastante essa certeza. Levar atividade, né, várias Nath? mulheres para Na escalar o Pão de parceria aí, Açúcar. se Deus quiser. Isso, levando a mulherada para escalar, com certeza é a face mais acessível, porque é uma rampa mais positiva. Quando tá deitado assim, a gente chama de positivo, vai ficando vertical até virar para trás negativo. Então, a face leste do Pão de Açúcar, que é virada para Uhum. Niterói, ela é muito positiva, ela é acessível. Então, é, é possível, por exemplo, subir por ali, mas também não necessariamente quer dizer que você vai conseguir subir a face norte com tanta facilidade. Então, é importante entender que, assim, não é só a montanha, a dificuldade de subir aquela montanha. Na verdade, uma única montanha tem várias vias de graus diferentes de dificuldade. E que também tem extensões de vias diversas, né? Então, você tem via mais curta, via mais longa, com graduações diferentes. Então é legal entender isso, porque senão fica aquela coisa Eu meio assustada. Caramba, eu já vou subir o Pão de quando eu Açúcar? Como vi esse assim, negócio, né? eu Eu falei, nunca ah, não, escalei. escalar o Pão de Açúcar, costão do Pão de Açúcar. Nossa, eu fiquei, como assim, gente, escalar o Pão de Açúcar? Que para mim, eu que não sou daqui do Rio, né, quando eu falo, eu penso em Pão de Açúcar, é um grande cartão postal, é uma grande montanha, Aham. e eu nunca imaginei que eu fosse conseguir escalar. Mas quando a gente fala de Sim, costão, boa parte é uma trilha de acesso até o próprio lance de escalada, né? Mas assusta falar escalar o Pão de Açúcar do que de sim, fato sim. fazer o costão, né? Para muitas pessoas é o primeiro contato até, né? O costão do Pão de Açúcar, Sim. porque E é aí, bastante trilha para chegar até lá, né? Então sim, é muito tem muitas clássico, né? variações, Também. muitas paredes, que nem você falou, né? O Pão de Açúcar ali, a região ali da Urca tem vários, né? Tem as vias da Babilônia, tem as próprias vias ali do Pão de Açúcar, tem os boulders que ficam ali na pista, né? Então tem bastante coisa, bastante opção para todos os estilos, né? Uhum. Sim, e aí o pessoal ainda, tipo, imagina, né? Marca um passeio com a gente. Nossa, a Nath tá falando de subir o Pão de Açúcar. Vou nisso aí, né? Vamos lá, vamos ver. Aí bota lá no Google quantos metros tem no cume, quando chega no cume. Sei lá, agora eu tô meio na dúvida se é 346, é uma coisa assim. Aí fala, gente, sério, eu vou subir isso? Mas, realmente, porque tem essa possibilidade pela face leste, é bem mais acessível, tem um trecho de escalada que a gente coloca todo o equipamento de segurança, né? Então, assim, comecei citando, por exemplo, esse estilo de montanha mais longo, que a gente fala que são vias tradicionais. E aí você falou agora há pouco também que tem a escalada de boulder.
que são blocos menores, que tem muitos ali, por exemplo, falando da Urca, tem vários blocos ali paralelo, perto da pista Cláudio Coutinho, e que se escala de uma outra forma. É bem interessante, assim, a diferença, porque muitos desse estilo do boulder, ele tem uma concentração de dificuldade num trecho muito curto, e você escala livre mesmo. Se você cai num colchão. Esse é o estilo boulder, Uhum. que é muito presente nas academias também, no indoor. E tem um outro estilo que é bem atlético também, que é o estilo que a gente fala que é falésia. Apesar do nome falésia na geografia ter um outro conceito, que é uma parede perto do mar, né, se eu não me engano. A falésia a gente fala para tudo quanto é a parte mais curta de escalada, com uma extensão média aí de 20 a 30 metros, às vezes chega a mais, mas que tem que é bem negativo e fica muito forte, né? Então, tem basicamente esses três estilos. É claro que tem outras variações aí, mas que para quem não conhece fica Uhum. mais difícil de especificar isso agora. Mas é interessante a gente estar falando isso, Nath, porque é muito pertinente, inclusive, porque como a escalada se tornou um esporte olímpico, e esse ano seria porque eu acho que é muito Não difícil no vai quadro acontecer, atual isso mas acontecer, né? Ter as Olimpíadas de Tóquio. Seria a primeira Olimpíada que não vai, né? Pois é. As novas e estariam representando aí o nosso esporte nas Olimpíadas. uhum. Esse perfil de competição teriam três modalidades, que é aí que é interessante estar explicando assim também. O boulder, que é a dificuldade, que é esse mais curto, com O mais boulder foi meu concentrado, com primeiro contato movimentação com a mais difícil, que cai escalada. no Eu gostei colchão. muito de começar com o O que boulder, ele é, pela questão da foi o altura, né? boulder. Porque eu tinha muito. Aham. Eu demorei para superar esse medo de altura, até Sim, no Pão de Açúcar mesmo, a questão do mar tá atrás, né? Nas costas, assim, quando tá escalando, mexia muito com o meu psicológico. Então, o boulder foi um bom começo para mim, assim, para entender o que é a sim, rocha, o que é uma garra, o que é uma, enfim, onde colocar a mão, onde colocar o pé, sapatilha, essas coisas todas. Então, o boulder para mim foi ótimo para começar, sabe? Para me habituar, né? Eu que não sou, nunca fui muito da montanha e tive essa oportunidade aqui, para me habituar foi ótimo. E também a questão da escola. Isso, exatamente. porque o boulder é E acessível, até né? ali na própria Urca é mais acessível no sentido de não precisar fazer tantas trilhas para chegar em alguns boulders, né? Não ter esse contato mais rápido, né? Chegar ali, ou até nas Sim, academias, né? Na escalada indoor. Também eu acho que é uma. Eu fui só depois de algum tempo que eu já estava escalando que eu fui para a escalada indoor, mas eu também acho que é uma maneira bacana para começar. Acho que a Gisele, que está participando aqui, comentou que ela tem interesse no sim. indoor pela questão da natureza, acho que de se sentir insegura. Então, a escalada indoor também é uma boa para quem nunca fez, para quem nunca teve contato, para entender o que é uma sapatilha, corda, Sim, segurança, cadeirinha, todos os equipamentos, é uma boa para começar, né? sim. Tanto o boulder quanto a escalada indoor são ambientes que a gente está de controle, assim, são ambientes controlados, que a gente passa uma sensação mais de segurança. Não tem as variáveis do tipo um vento, ou um bicho, ou uma garra quebrar, porque a pedra quebra. Então você vai se aclimatando com mais calma. Isso, para algumas pessoas, é muito Para mim importante foi passar por essa aclimatação, assim, com calma, né? E aí você vai se adaptando a todo equipamento, conhecendo, vai se adaptando com a altura. Muitas vezes eu uso essa estratégia, assim, apresento o muro primeiro para depois ir para pedra. E muitas vezes também tem gente, principalmente hoje, assim, né, que tá tendo esse boom e as academias estão crescendo. Tem muita gente que tá buscando a escalada como se fosse um treinamento que nem tipo academia. Em vez de ir pra academia, eu vou pra escalada. E ficam muito confortáveis ali treinando esse estilo, que é muito interessante também, levar esse esporte dessa forma. E essa ferramenta em específico aí, indoor, ela traz uma possibilidade muito interessante, que é você conseguir conciliar as outras atividades do dia com o treinamento, porque
realmente você se deslocar no Rio de Janeiro para escalar em alguns determinados locais durante a semana, dependendo do horário, Com e certeza. trabalhe, mas tudo que a gente tem que fazer fica difícil, né? Então, a academia te garante essa possibilidade. Tem muita gente que sai do trabalho e depois vai para o muro para treinar, e aí garante esse treinamento durante a E semana, a e aí academia no também é final uma de semana vai para oportunidade para rocha, vai para conhecer pedra. outras pessoas que É, praticam, né, que é, estão treinando, para conhecer mesmo, assim. Para mim foi muito importante. Eu até comentei, fiz um post hoje no meu Instagram pessoal falando, né, quando que eu fiz o sim, CBM, que é o curso básico de montanhismo, e tive a oportunidade de conhecer outras mulheres e homens que praticam aham. escalada. Então, além dos cursos, a própria a escalada indoor, né, as academias são um bom lugar para conhecer pessoas, né, para escalar. Isso é muito bacana. Sim, sim. É porque o que acontece muito assim com quem faz o curso básico, que eu aconselho para quem quiser começar a escalar, não pensar só na parte física, pensar na parte de curso básico também. E aí as possibilidades são, tem os clubes excursionistas e tem os guias certificados que estão vinculados à federação e à confederação, né? Aqui no caso da Guiperge, que eu faço parte. Então tem esses dois caminhos. Os clubes, por exemplo, até a Guiperj, depois você se forma no curso, às vezes fica faltando um pouco de parceria mesmo, uma certa autonomia para você poder ir escalar. Então, é importante criar esse círculo aí social, essa amizade, para poder. Senão, porque quando você faz o curso, você ainda não Uhum. pensa em ser um guia, aquele que vai puxar a corda primeiro. Você aprendeu o procedimento, você ainda tem que, assim, passar por alguns estágios para Com certeza. depois pensar em guiar, né? É uma trajetória mesmo, assim, é um processo. Então você vai precisar de alguém te guiando numa via, te levando em algum lugar. E os clubes são muito interessantes porque eles têm as pranchetas de atividades. Você Trilha, tem, né? não é só escalada, tem também, né, enfim, tem outras atividades, tem trilha, tem essas atividades, e aí você forma um Uhum. ciclo ali social que depois você pode ir junto, né? Nos muros também, assim, o pessoal se junta depois e vai escalar em determinado lugar e tal. Mas claro, lembrando, principalmente isso, porque quando você está indo com um amigo, muitas vezes, assim, eles não têm a preocupação porque não tem o compromisso de estar te ensinando e consertando alguma coisa. Então, por isso mesmo, reforçando que é muito importante focar um determinado momento e investir no aprendizado de procedimentos básicos, né? Que aí o curso básico de escalada vai dar isso, entendeu? Porque aí o mínimo de segurança de manuseio ali Equipamento, você tem que nome, essas saber para coisas poder ir numa todas, escalada com né? alguém. Isso é muito importante. Até para Até para saber, sim, até para saber se aquela pessoa que está te levando, você tem que ter Com esse senso certeza. crítico. Saber se quem está te levando está fazendo a coisa certa também, porque a gente erra, né? E aí mas dos jargões que eu falo na escalada é o seguinte, assim, como nós somos seres humanos e erramos, o que fazer então para não errar, né? Aí é o que eu falo da checagem 3 vezes. Você checa um procedimento, vê Com ali, certeza. revisa e olha de novo, e olha de novo. Claro, sem ser pesado, A sem gente ser um pode errar, fardo, a gente mas pode tendo esse esquecer, é cuidado sempre porque, importante estar um olhando no né, equipamento como é do um... outro, e para isso que é importante, Sim, né? Não que, assim, sim, quem tem interesse em conhecer. escalar, ter esse primeiro contato da escalada, não que você tem que fazer o curso para ter esse primeiro contato. Não, tem as academias e tudo mais para você conhecer, se conectar com amigos. Eu mesma comecei a escalar, eu não tinha curso, foi uma pessoa que me levou para escalar e eu fui conhecendo, e aí Sim, com o tempo eu senti a necessidade de fazer o curso básico de montanhismo para poder aperfeiçoar mesmo, para poder aprender de um clube sim, excursionista, aprender os nós, me conectar com outras pessoas. Então é algo que vai vindo com o tempo. Conforme você vai gostando do esporte, querendo aperfeiçoar e conhecer mais técnicas e fazer outros tipos de vias, é muito importante estudar, né? Fazer essa parte mais teórica e prática, né? Não só livros, né? Estudar, fazer o nó ali, o sim, tanto de nó que eu fiz para poder aprender de fato. Então, isso é importante, sim, se a pessoa quer mergulhar na escalada, né? Isso é muito importante. sim.
E aí pensando, por exemplo, na nossa Uhum. parceria, assim, né? Por exemplo, a gente falou do Costão do Pão de Açúcar, que Em quando eu breve. abrir novamente, a gente vai estar Novidade, ofertando para aí quem pra está mulherada, acompanhando a né? Vamos live, botar a porque eu mulherada e lá a em Vivi, a gente cima. está conversando já faz um tempo para trazer essas atividades para os clientes da agência Vamos, né? Tanto para as moradoras do Rio quanto para quem vem visitar. Então, se tudo der certo, depois que passar essa pandemia, a gente vai trazer essas atividades e vai levar muitas mulheres para ter esse contato, com certeza. Com certeza. E aí é legal explicar, Uhum. pegando o que você acabou de falar, que nessa ocasião, por exemplo, vamos fazer o Costão do Pão de Açúcar. Nessa ocasião, essas mulheres não precisam ter um conhecimento prévio da escalada. Isso que é legal, como você falou. Você não precisa necessariamente ali, Uhum. inicialmente, ter um curso ou já saber isso, né? A gente vai estar, tipo, oferecendo todos esses equipamentos de segurança, vai estar guiando e elas podem escalar e chegar, por exemplo, no Come do Pão de Açúcar, assim, naquele momento, necessariamente, ter tido, não, ter que ter feito um curso, alguma coisa assim. Então, Uhum. é, tem possibilidade de ir, né? E depois isso vai. Essa necessidade de querer saber mais, de treinar É, e de porque fazer curso é que vai ampliando, vai aumentando, muitas né? Mas há a possibilidade de Aham. Muitas escalar pessoas podem sem ter o primeiro precisar contato com a disso escalada e antes, falar, não, né? isso aqui não é para mim. Testei aqui, não gostei, quero, sei lá, fazer outra coisa, só fazer trilha e Aham. travessia. E podem ter as mulheres que vão, né, começar e falar, bom, Sim. quero mergulhar nesse mundo da escalada, né? Então isso é bem. Sim. Que Não, negócio é esse que eu não descobri então, eu vou fazer antes, eu né? lembrei de Tipo, algo aqui quando eu como? comecei a conhecer mais esportes, né? Às vezes, até na corrida, na escalada mesmo. Ih, acho que o seu vídeo não está aparecendo, Vi. Não, o Chapada Vertical acabou de avisar a gente que só dá Não para tá? ver. Tá girando aqui. Você não está aparecendo. Quer sair e E aí, voltar? voltou? Gente, problemas técnicos acontecem, tá? Tá, eu vou. Demorou. Tá bom. Ih, Ela vai gente, voltar, gente. eu Pera vou aí. sair e voltar então. Agora sou eu e vocês, gente. Se vocês tiverem perguntas, já mandem agora. Vamos conversar e interagir enquanto ela não volta. Já vi que a Jo, que é lá do norte, tá a fim de escalar. Jo, vamos escalar aqui no Rio ou aí? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. A Gisele, que é de São Paulo e quer vir aqui para o Rio. Já vou te arrastar para escalar com a gente de. Quem mais? Vamos lá. Aí. Voltou, a Vivi voltou. Peraí que ela tá voltando, gente. Tá aparecendo aí para E vocês? Agora tá aí, aparecendo para mim. voltou? Voltou. E agora eu tô te vendo, tá mexendo. Você tava parada. E eu acabei esquecendo o gancho que eu ia fazer, acho que. Ah, tá, lembrei da questão do esporte, assim, porque quando eu comecei a ver escalada aqui no Rio, ou enfim, trilhas, corridas e tal, eu só olhava, tipo, a galera que escalava muito, sabe? Altas vias, e eu pensava, meu, isso nunca vai ser para mim. Eu já tava pensando assim, sei lá, corrida, por exemplo, né? Nossa, correr Aham. 10 quilômetros, eu nunca vou conseguir isso. E em todos os esportes, o que eu mais gosto de salientar é a questão de começar aos poucos, né? E com a escalada não é diferente. Eu tenho algumas amigas, né, e clientes da Vamos também que têm interesse, mas que tem muita questão do medo, né? De falar, pô, eu tenho muito medo, acho que nunca vai rolar. Mas deixar isso bem, bem especificado, que é começar aos poucos, né? Todos os esportes têm um processo inicial ali, tem a questão da escalada, tem uma via mais simples, tem uma rocha, tem a escalada indoor, tem começar aos pouquinhos para ir depois ir evoluindo, né? Que nem a gente falou, não precisa chegar já fazendo o curso básico e já escalar uma Uhum. super via, enfim, e mandar super bem. É aos poucos isso, né? Primeiro você vai Sim. entender o que é uma sapatilha no seu pé, entender o que é ali a rocha, né? Por isso que a gente fala bastante da questão do pão de açúcar ali no costão, né? E, enfim, outras vias ali,
para ter esse primeiro contato. Então, para quem nunca escalou, fiquem tranquilas que vocês não precisam começar já escalando uma super parede, né? Que vai ficar ali horas, como foto e tal. Não, é muito aos poucos. A gente conversa bastante sobre isso, de levar as mulheres que nunca escalaram para poder ter esse contato mais básico mesmo, para ver se é isso que vocês vão querer, né, fazer, se é isso que vocês vão gostar ou não. Vão olhar e falar, não, isso não é para mim, quero outra coisa, né? Então, tem essa possibilidade. A escalada também, por mais que seja um esporte muito técnico e que envolve vários fatores, questão de natureza, trilha, altura e tudo mais, dá para começar de uma maneira simples e evoluindo aos poucos, né? Sempre dá. Acho que isso é muito forte para mim no esporte. Eu que nunca não tenho essa vida de atleta, né? Não tive essa vida de atleta, comecei até aqui. Me assustou, né? Quando eu vi escalada e outros esportes, isso me assustou, porque eu achei que eu já ia começar lá no super alto, né? Fiquei morrendo de medo de altura. E aí, quando eu fui vendo que dava para começar num boulder ali mais baixo, uma coisa mais simples, eu comecei a ficar mais tranquila e vi que era acessível para mim, né? Para minha história, assim, não precisava ser. Eu tenho um histórico de atleta aí para poder começar a praticar algo assim. Então, eu E isso gostaria que é só muito de legal, comentar. né? De perceber como que a escalada é para todos e todas, assim, e independente de idade, é sempre possível. Eu gosto de trazer muito o exemplo da Marinette, porque eu aprendi muito com ela. É uma senhora que, eu acho que ela já fez aniversário esse ano, 83 anos. Olha a audácia, olha o foco dessa mulher, gente. E ela me contratou meu serviço assim, para eu treiná-la especificamente para um estilo de escalada, que é um estilo que é uma chaminé. E aí, para quem não Uhum. sabe o que é chaminé, é quando você escala entre duas paredes e vai se entalando aqui no meio. Tipo Papai Noel mesmo, chaminé, sabe? Assim. E aí, esse projeto dela, aos 82 anos, né, que a gente começou a treinar no ano passado, envolvia muito essa movimentação, esse tipo de movimentação, de técnica. Então, assim, nunca é tarde para começar, é para todo mundo. E não precisa ter esse histórico de atleta, como você falou, trouxe seu próprio exemplo, né, para isso, assim. A gente tem como ter ganhos e evoluir em qualquer momento, em qualquer etapa. É Com claro que a certeza. gente vai sempre indo ali, né, diante do possível e aprendendo a respeitar isso também. Isso é uma coisa que a escalada ensina muito, que eu acho muito, muito interessante, que aí já entra mais num campo, assim, mais subjetivo, dores pessoais e humanos, como que você se conhece na situação, como que você aprende sobre o processo mesmo, porque eu já até falei isso numa live, porque como a gente está com a internet das coisas, onde a gente aperta e pede ou clica e vai, O né? O botãozinho. esporte ele retoma essa sensação, essa questão do processo, que é muito importante, assim, traz para a expressão que eu falo que é a natureza das coisas, é o tempo da natureza de novo, em que você volta para a questão processual, que você tem que investir, você vai um dia e não consegue, você depois consegue, e aprender isso também, ter essa resiliência, essa persistência. Então, o esporte traz retoma isso, sabe? E ensina muito isso pra gente, que eu acho que é muito importante, né? Lidar com uma dificuldade, se planejar para passar por cima dela, focar, treinar e continuar. Então, Paciência. assim, Nossa, é muita paciência. paciência. Assim, Olha, a bacana Zoe quando. falou, Ah, ela que é falou, a muito, montanha sempre nos ajuda a evoluir. Sim, e a gente está falando com muito sobre certeza. escalada hoje, né? Muito especificamente, mas é claro, tudo no, né? Tudo, tudo, tudo. Trilha, até o rapel também, escalada. Uhum. Ajuda a gente muito a conhecer na situação. Tem coisas que você descobre sobre você que você falou, caramba. Ou então reações mesmo, assim, em Eu dificuldades. Eu adoro Fala aí, eu pode falar. adoro contar, gosto de ficar falando para as minhas amigas, para minha família, para todo mundo a questão do esporte da escalada, porque é justamente isso. Assim, eu fui descobrindo, escalada foi quase uma terapia, quase não, foi uma terapia É, para mim em muitos é uma aspectos, assim, terapia. de acessar sentimentos que eu nunca imaginei, assim, né? Não só físico mesmo, não só a questão física, mas a questão da paciência, da perseverança, porque meu histórico, assim, eu sempre fui muito do movimento digital, eu sempre trabalhei com a questão digital, né? E faz uns 5 anos que eu venho nesse movimento de natureza, de esportes e tudo mais. Mas é isso, eu sou da geração botãozinho, sabe? Eu fui a menina de apartamento do Sim. botãozinho
E aí, quando você dá de cara com a rocha ou com a escalada indoor, enfim, você olha e fala, não, não dá para ter botãozinho. Não vai ser um botãozinho que vai me levar Não lá para tem. cima. Não Assim, a não ser tem. que seja Aí igualzinho do Pão de a Açúcar. montanha te coloca, a montanha te coloca no seu lugar, assim, vamos dizer assim, né? Exatamente. Tipo, Assim, se chover, não você adianta. Se o clima não tem mudar, botão. não tem botão que mude. É isso, assim, você tem que se adaptar àquela situação, né? Se começar, enfim, se tiver uma previsão de chuva, ou alguma coisa do tipo, ou alguma coisa mudar no meio do Isso. caminho, ou se machucar, ou se esquecer um equipamento, a escalada é muito isso, assim, não tem, tem que ter paciência, tem que ter preparado, principalmente questão técnica e de equipamento, tem que estar com alguém que sabe o que está fazendo, né? Que vai te dar segurança naquilo. Mas acho que a paciência para mim é o primordial. Assim, eu que gosto das coisas muito rápidas, é, é isso. Já faz 3 anos que eu tive o primeiro contato e agora que eu estou conseguindo escalar, né, antes da pandemia, sem xingar muito. Quem fez CBN Aham. comigo, a CBN está aí, ela sabe. Nossa, eu xingava muito. Eu Xinga o mundo subia inteiro, né? porque me dá. Eu chego num nível de adrenalina, de medo, assim, eu ficava bem intensa. E eu fui aprendendo a ter Mas é bom que paciência. dá uma descarregada, né? Você xinga todo Total, mundo, pra tá? É mim bom era também. ótimo. Com certeza, mas é isso, depois de tanto tempo, assim, depois do meu primeiro contato em 2017, que eu comecei a confiar mais, a ter paciência, a entender que é muito Aham. aos poucos, que se eu não conseguir fazer esse É um movimento processo. hoje, talvez na próxima eu consiga fazer esse movimento, assim. Então é Sim, um sim. processo. Aí e também ter os outros esportes, né? A questão de, tipo, olha, eu não consegui fazer esse lance porque, enfim, não tenho muita força nesse pé, preciso melhorar. E aí você vai tendo paciência e o treino para poder evoluir. Eu acho paciência E para aí mim é você o grande faz segredo. você faz essa autoanálise, né? Eu acho que isso que a escalada desperta no campo assim subjetivo, psicológico, e isso engrandece muita gente, a gente consegue levar isso para outros campos da vida também, porque no momento que você aprende a ser paciente, resiliente e saber que você tem que insistir, imagina você aplicando isso tudo no trabalho também com essa qualidade, se organizando nos outros setores da vida, assim, eu acho muito importante, sabe? Com certeza. A Zoe fez uma pergunta aqui, ela falou assim: gostaria de saber se a Vivi tem medo. Ah, e Vivi, né, gente? Por favor, Viviane é muito grande. Eu acho esse nome muito Parece que estão grande. brigando com você, mas você tem que ir. Eu me Eu chamam tenho de duas nada. sílabas que se repetem no nome, gente. Olha só, Viviane, imagina. Imagina na Nathalie. Olha só. Melhor só Vivi, né? Vivi. Tá bom. Então, aí ela perguntou se eu tenho medo de altura, em que graduação eu tô escalando. Ela falou também que tem que acreditar, confiar na guia e se jogar. Essa questão da confiança é muito importante também. Uhum. E eu não tenho medo de altura, nenhuma, tá? Zero. Zero mesmo. Inclusive, eu me sinto desde criança muito confortável, sempre aquela assim de querer chegar na beirada, querer subir. Eu tenho outros medos, né? Muito naturais, assim, às vezes de uma queda que pode bater em algum lugar, uma certa diagonal, um bico de pedra, uma exposição, assim. Eu acho que minha câmera travou. Travou, Tá, vamos ver se volta. mas estou te ouvindo. Eu também estou passada com o fato dela não ter medo de altura, gente. Ah, voltou sua câmera. Voltou. Mas quando você começou, Vivi, fala lá quando você começou. Como que foi? Conta aí rapidinho os processos de começar a escalar. Você já conhecia alguém? Tinha alguém da sua família? Ou alguém próximo que escalava e te levou? Ou você que foi conhecer? Como que foi? Você tinha medo quando Ah, você então, começou? não. Zero, zero medo. Inclusive, eu queria aquilo como se eu soubesse que eu tinha que fazer isso da minha vida, assim, sabe? Uhum. Sei lá, você vai ser guia de escalada, né? Aquela coisa bem inusitada. sempre, sempre gostei disso, assim, mas me fez lembrar de outras pessoas que escalam e que têm medo. E que isso não Uhum. é um empecilho. Inclusive, é muito curioso. Tem várias pessoas que escalam, que superam outras dificuldades, mas que continuam com medo de altura, por exemplo, mas conseguem escalar. Estabelecem determinadas referências para conseguir conviver com isso, por exemplo. Só vou olhar para baixo num determinado momento, ou não vou olhar, vou sempre olhar no horizonte, vou manter um foco aqui e tal, entendeu?
Eu mesma. Eu fazia assim, Você faz essa, você usa essa tática? eu nem sabia que eu tinha tanto medo de altura. Eu só fui descobrir depois que eu fui escalar, porque eu nunca tinha feito nada. Assim, tinha feito uma coisa ou outra, uma tirolesa ali, uma coisa ali mais alta, mas eu nunca tinha acessado alturas tão altas assim, né? Nunca tinha ido tão alto. Aham. Então eu fui descobrindo meu medo, né? Que nem eu falei. Quando eu fui fazer a primeira vez a Boêmia Gelada ali no Pão de Açúcar, é, eu olhava o mar atrás, me dava um pânico. Eu ficava em choque, assim, até o próprio costão, assim, ver o Sim. mar ali, mexia muito com o meu psicológico, e foi muito aos poucos. Eu fui perdendo isso aos poucos, o medo, assim, Aham. sabe, da altura. Mesmo com a prática, com a Sim, paciência. essa referência, né, de algum ponto fixo, assim, eu tive uma experiência muito interessante, que é quando tem um ponto fixo muito perto, tipo assim, ali no Morro da Urca com aquele prédio militar, ou no Cantagalo, que tem aqueles prédios ali, né? Quando tem uma referência fixa muito perto, eu olho para esse prédio, já me deu tontura, assim, mas não foi uma questão do medo, foi essa referência que estava muito perto e não sei o que aconteceu, assim, que visualmente me deu essa tontura, mas não foi um medo, assim. Mas realmente, Uhum. quando você olhar. O vento é uma coisa. Pronto, tá aí. O vento é uma coisa que mexe muito com o meu psicológico. Ele, se tiver um vento forte mesmo, uma coisa assim, dá uma balada na estrutura. Eu já não A sou câmera mais a travou mesma. de novo. Sua câmera travou de novo para mim, Vivi. Mas eu Tá, tô te eu ouvindo. Não vou. sei se travou pro Tá pessoal ouvindo? aí, mas eu tô te ouvindo. Mas vamos continuar. Questão do vento. Vamos ver Assim, eu aqui nunca se. tive muito forte assim, não. Acho que para mim foi muito difícil confiar nos equipamentos, né? Eu já, assim, acho que eu fui começar a confiar uma vez que um instrutor do CBM me mostrou um vídeo de, acho que era uma máquina, enfim, com um mosquetão, uma fita, carregando, sei lá, uma tonelada, sabe? Os equipamentos segurando uma Aham. tonelada. Aí eu falei, bom, acho que eu tô segura. Eu tô segura com a solteira e o mosquetão e tudo mais. Mas eu demorei muito tempo para confiar no equipamento. Olhar para a solteira, uma fita ali, e pensar, bom, é isso daqui que vai me segurar na rocha. Nossa, foi muito Sim. difícil isso para mim. Não fazia nenhum sentido aquilo para mim. Aí aos poucos eu fui tentando, falando, tá bom, não vou cair, tá seguro. Várias pessoas fazem isso. Vivi, acho que sua câmera não tá aparecendo de novo, seu vídeo. Gente, olha, eu tô do lado da caixinha. Do lado, tô muito do lado. Eu É, posso sair e entrar de novo, tá tá? bom. Bem rapidinho, assim. Rapidinho, Peraí. pessoal. Um minutinho para vocês beberem água. Ela vai voltar. Klimben Focus falou: gente que começa a escalar só para perder o medo e se apaixona pelo esporte. É lindo isso. Realmente, superar o medo é difícil, mas é muito bacana, né? Eu sou a prova viva. Eu tinha muito medo e fui me apaixonando aos poucos, assim, em perder o medo, na verdade, né? Me apaixonar não só pelo esporte, mas em perder o medo. É muito potente isso, assim. E recomendo para todas as mulheres e homens que estão acompanhando aqui. Deixa eu ver. Tá voltando a Vivi aqui agora. Tá vindo. Zoe, eu demorei para me sentir segura com os equipamentos, para entender que a cadeirinha me segurar, que a cadeirinha é segura, que a fita é segura. Demorei, mas aprendi. Voltou a Vivi. Olha o tanto de Tô equipamento que tem aí aqui. atrás. Aí. Dá uma mostrada aí, Vivi. Não tem Tem, ó. Tá tudo parado, gente. Que nervoso. Olha saudade da aí. montanha. Pois é. Mas assim, a gente vai conseguir voltar aí um momento, tudo vai ficar resolver, vai ficar bem, se Deus Com quiser. certeza. Tô bem ansiosa. É, então, falando um pouquinho sobre, a gente estava falando sobre o medo, né? E aí, então tem muitas pessoas que escalam que têm medo de altura mesmo, e continuam escalando, não é um empecilho. Eu sei que é difícil visualizar isso. Eu mesma, assim, levei um susto a primeira vez que eu vi isso. Tipo, uma aluna falou: Olha, eu escalo com você, mas eu tenho medo. Eu falei: Você tem medo de altura?
Então, tipo, né, eu levei um susto, Queria dar assim, medo né? O que que você tá fazendo aqui quando então, viam né? as fotos Como é que você no, conseguiu? quando viam as fotos no Instagram eu escalando e eu falava, gente, ó, a foto é linda, mas eu morro de medo de altura. Ninguém acreditava, assim, mas é real, sabe? É tipo, até É, falei, né? É legal se apaixonar pelo esporte e se apaixonar por perder o medo também, né? A Rosane falou que tem medo de sim, altura. esse é um desafio. É um A Rô é uma desafio. querida. Rô, querida, muito querida. A Carla também. Eu escalo e tenho medo de altura. Carla, eu não sabia. Olha só, gente, Então, como todo são as mundo se coisas. revelando aqui, todo mundo com medo. Revelações da Mas olha que pandemia. A potente Carla treina isso. comigo Mas olha que potente quase isso, ter 3 anos. medo e continuar, sabe? Ter medo e continuar Não, a Carla é insistindo. a prova viva, gente, de que ela conseguiu me enganar direitinho. Eu não sabia que tinha um medo específico, assim, de altura. Guerreirona mesmo, escaladora pra caramba, dedicada, a Rô também, tá vendo? Então, assim, isso é muito comum, tem muitas pessoas que têm, porque a escalada não é só também, assim, lidar com, tipo, vencer uma altura. Claro que essa coisa emblemática do cume, né, é muito importante e tal, mas, assim, é mais do que isso, cara, é todo o trajeto, é cada passo, é cada movimento que você faz e cada momento, cada altura que você vai chegando. Essa é a parte mais prazerosa. Que tipo de movimentação você fez? É mais do que só chegar lá. É o próprio Com trajeto, assim. É certeza. toda a construção desse trajeto. Com A certeza. Carla falou, meu maior medo foi na sudoeste do Alto Mourão, que é uma via lá em Itacoatiara, o Alto Mourão. Eu tava guiando e olhei para baixo e aí veio a tontura. Eu também, dependendo de alguns pontos fixos, assim, me dá uma tontura. O mar não, mas quando é prédio me dá Uhum. também. Mas aí o final que Mas ela acho que alguma trouxe, questão aqui na o que cabeça. eu achei legal que ela trouxe no final, que é mais respirei e controlei. Isso também é um grande Isso aprendizado, a aí. questão da respiração, né? Assim, eu tenho trazido isso para minha vida através da meditação e aplicado em outras Aham, esferas da minha vida, né? O quanto a respiração é importante. Porque tem algum, por exemplo, no caso ela estava claro. guiando, né? Guiando, é assim, guiando é Aham. isso, você tem que respirar e tem que ir, entendeu? Assim, nem sempre você vai conseguir voltar, né? Tem que respirar e se manter calma para poder É seguir o verdade. lance, sabe? É tipo superar a tontura, superar o que for ali para conseguir chegar até um lugar que você vai estar segura. Então a respiração também é algo muito importante, Sim, né, para uma boa escalada. sim, sim. Eu acho que eu travei de novo, Travou. mas eu tô ligada aqui. Firme e forte. Ih, acho que agora Não. voltou. Voltou, Vivi. Ai, Boa. voltou? Estão travando um pouquinho. Não estou te ouvindo, Vivi. A Rô falando também que é importante confiar e estar atento nos procedimentos, que o medo é uma ferramenta importante, que nos ensina muita coisa também, Aham, com certeza. né? A Rô falou. E olha, eu quero agradecer o pessoal que tá aí, porque mesmo eu com a internet assim, tem um número de gente legal aqui Sim, participando, tem viu? Na minha experiência de live, quando eu ficava caindo e voltando, o número é diminuindo. A galera tá firme e forte muito aí, forte, Nath. pessoal. Que bom que vocês estão aqui acompanhando. Interagindo, isso é Obrigada. muito bacana, né? Porque eu vi muitas mulheres aí que escalam interagindo, né? Alguns rapazes também. Isso é muito bacana, né? Que nem você trouxe a questão da escalada ser um dos esportes olímpicos, né? Isso deu mais visibilidade, tem mais pessoas falando, mais pessoas se interessando. Então, é muito bom falar sobre isso, né? É muito bom poder falar Aham, sobre esses ensinamentos todos, porque realmente, assim, a escalada, esse contato com a natureza ensina muitas coisas, e quanto mais pessoas tiverem pelo menos esse conhecimento de que a escalada traz, agrega conhecimento para a vida, isso é muito importante. Então, que bom que estão firmes e fortes aham. aí com a gente. Independente da. Deixa eu te falar uma coisa que eu pensei aqui agora, assim, que para além de um assunto específico de escalada, isso eu acho que quando você tem um conhecimento assim técnico de procedimento de segurança, isso amplia possibilidades de andar em outros terrenos e de ter improvisos dentro de uma própria evento de trilha e trekking, né? Então, assim, isso é também para quem trabalha com trilha e trekking, Com né? certeza. Ter o conhecimento
que abrange ali da escalada, amplia sua possibilidade de território, de por onde você vai andar, o que que você pode botar de segurança. Exemplo ali, né, a travessia Sim. Petrópolis-Teresópolis, tem um trecho de escalada e você tem que pensar nessa questão da segurança. Uhum. Então, assim, é importante para quem ter esse conhecimento, assim, até para quem trabalha como guia de trilha, de trek, é ampliar um terreno, né? É ampliar território, possibilidade, Eu assim. trabalho mais com. Aqui no Rio, tive a oportunidade de trabalhar cada vez mais com trilhas, né? E fui buscar o CBN também, Aham. o curso básico, para poder aperfeiçoar mesmo, né? Não tenho. E nossa live vai encerrar em 30 segundos. A gente vai voltar. A gente A gente volta, volta, vê se o vocês pessoal voltam com a volta. gente. Que o Instagram limita em 1 hora aqui a live. Gente, eu nunca faço uma live com menos de uma É, hora, é impossível. e, enfim, e aí me agregou